Oi, gente! O vídeo de hoje é testando a nossa aquarela da Faber-Castell, que é uma aquarela escolar. Há uns anos atrás eu já fiz resenha e análise dessa aquarela aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo e embaixo do nosso box de informações. Eu busquei uma referência que tivesse uma luz e uma sombra importantíssima para a gente poder estudar isso na pintura. Quem quiser aprender aquarela inicialmente é uma das formas importantes da gente estudar dentro da pintura. A gente sempre vai usar imagens de referência que tinham uma profundidade interessante, que a gente vai ter que usar luz e sombra para fazer na pintura para poder simular a referência que a gente está vendo, né? Se você quiser me ajudar para que eu consiga comprar mais aquarelas para a gente fazer resenha aqui no canal, tem o link aí embaixo, e também você pode me seguir lá na roxinha, que é onde eu faço essas lives pintando e que depois eu trago aqui pro vídeo no YouTube, tá bom? Então, espero que vocês gostem e vamos acompanhar todo o processo. Deixa eu ver, eu acho que eu vou pintar primeiro laranjinha. Esse laranja que parece um guaxizão, que é mal grosso. Só de ver pela textura da tinta. Olha como é grosso, parece um guaxe mesmo. Bem grosso. A minha referência é um alaranjado meio avermelhado. Mas eu vou passar primeiro essa camadinha para poder depois tentar dar uma avermelhada com a camada de cima. Vamos ver se funfa. Daí eu tô usando o papel Canson Mix Medium, que tem essas listrinhas na textura, que eu particularmente odeio, porque me atrapalha para pintar. Fica uma camada branca nas listrinhas onde não fica tinta, e a outra que afunda fica uma concentração maior da tinta. Não sei porque eles criaram essa textura. Foi tipo para conseguir ter o mix das técnicas, mas porra, costuma fazer uma texturinha melhor. Será que o processo de fazer a textura assim é mais barato do que fazer as texturas tradicionais? Eu consigo fazer umas manchas e deixar ela secar aqui mais naturalmente. Aqui não tem tanta sombra. Uma texturinha ali. Deixa o negócio fazendo uma sombra aqui. Vou tentar fazer umas texturas que tem aqui na aba do chapéu. Aí tem uma estrelinha toda manchadinha. Passar uma camada clarinha dessa cor aqui. Depois eu faço uns tons mais escuros para tentar fazer umas texturinhas da senhorita estrelinha aqui que tem. Inclusive, por enquanto, tá fácil de espalhar a tinta. Tá deslizando bem. Ela dilui até que ok. Não tá tão grossa por enquanto. A gente tem que ver como é que essa aquarela vai reagir quando secar. Que é aí sim que o bicho pega. Vou pintar uns pedaços que já tá um vermelho aqui. Eu acho que não vai influenciar tanto. É bom que já vai tudo secando. Mano, esse negócio tá manchando. Tô puxando o máximo que eu posso aqui pra não manchar tanto.
Eu vou ter que tirar depois essa máscara e repassar o vermelhinho nos cantos para poder delimitar, porque acho que manchou uns pedacinhos aqui que não passou. Não adianta, sempre quando usa máscara você acaba tendo que acertar uns pontinhos que não pintou direito. Nossa, manchou, cagou tudo aqui a mancha. Por que fez isso? Já começa a separar a tinta aqui, velho. Parece que a tinta petrifica, forma uma camada grossa de areia e ela começa a ramificar toda, sei lá, se separa. Quero ver quando eu começar a pintar a segunda camada, depois de seca. Espero que não saia tudo. Nem lembro mais como é que era. Faz tanto tempo que eu fiz a resenha. Vamos ver. Nossa, o negócio não secou ainda aqui. E aqui, secou. Nossa, parece que virou uma pasta isso aqui. A textura aqui. Parece que eu passei uma massa corrida que tampou até os buraquinhos fundos. Deixa eu ver. O laranja, vou pôr o laranja ou o azul. Mas se eu usar esse azul, acho que vai ficar muito chapado, vai ficar uma cor estranha. Então é mais fácil eu usar o azul oposto. Que aí sim eu consigo um tonzinho de cinza interessante, né? Pra poder fazer minha sombra, né? Bom, vamos ver se eu consigo fazer uma sombrinha pelo menos bem diluidinha aqui, sem sair a camada de baixo. Por enquanto tá ok, quero ver ele secar e chapar, que eu lembro que ele fazia isso. De dar opinião. Nossa, mano, eu já passei a camada aqui de aquarela, já simplesmente separou os pigmentos, tá cheio de pontinho. Ai, Faber-Castell, eu sei que tipo é uma linha assim pra criança e tudo mais, porra, mas a criança merece um pouquinho mais, né? Vamos fazer um troço assim. Parece que misturou uma areia com tinta e pronto, é nóis. Brinca aí. Vou fazer uma sombrinha decente nisso aqui, mas fica tudo chapadão. Preciso da minha toalhinha pra cá. Tirando o excesso, que tem os pontos específicos de onde tem essa sombrinha. Agora que eu vi que o óculos, a lente do óculos da direita tá com um brilho azul. Deixa eu pegar o laranja de novo, misturar com o azul para fazer a nossa cinza ótico, até também para cores opostas se complementam, logo formam cinzas para a gente poder escurecer a nossa cor e fazer a sombrinha, até porque não existe preto na aquarela, porque nenhuma sombra é preta. Por isso que eu também não vou usar o amarelo. Amarelo não, o azul. Tá difícil hoje, por isso que eu não vou usar o preto e o branco. Que o branco é água pura, o preto a gente faz misturando as cores. Difícil hoje, o raciocínio tá lento. Credo. Preciso que fique mais acinzentado, bem.
E o óculos é amarelinho. Se eu passar uma laranjinha aqui em cima, que vai chapar tudo essa desgraça. O laranja que tem aqui, ele é muito amarelado. Mesmo se eu pego esse laranja amarelado e misturo com vermelho, quanto mais eu esfrego esse pincel, pouca tinta ainda sai. Nossa, eu tô tentando fazer um sombreado, pelo menos aqui no chapéu. Essa desgraça das cores mais escuras da Faber-Castell não mistura. Fica a camada grossa da tinta mais escura, parece a Pentel. Pentel tinha isso. Quanto mais a cor é escura... Mas então, a aquarela, quando a aquarela é mais escura, parece que é por ser, sei lá, uma cor densa, não sei. Ela não mistura com o resto da cor, eu só quero fazer uma camada escura pra fazer sombreado. Ai, tem sombrinha na estrela também, eu esqueci de marcar isso. Aqui tem também, esqueci. Aqui. Fora que a camada vermelha vira uma pasta grossa. Você não vai conseguir, tipo, passar a camada em cima, ela simplesmente sai aqui embaixo. E ela espalha, dissolve, mistura, sei lá. E não adiciona a cor. Ela adiciona, mas não tanto. Porque parece que é como se fosse uma areinha. Aí você balança o pincel pra lá e pra cá, a areia fica pra lá e pra cá. E aí você não consegue rolar uma adiçãozinha ali. Fica superficial. Essas aquarelas, hein? Agora é esperar secar pra brincar. Tentar pelo menos brincar com o joguinho de sombra aqui. Aproveitar e fazer uma sombrinha ali debaixo da estrelinha, que é vermelho. A gente adiciona verde no vermelho porque é cor complementar. Pra escurecer e fazer uma sombrinha. Mas nem assim tá indo, poxa. Por isso que a galera acaba desistindo das cores complementares para escurecer, já pega direto o preto grossão e pá. A aquarela não ajuda, velho. Fica tudo grossa. Vira uma areia.
melada que não facilita no estudo da pintura. Usar guache. Sim, então, compensa mais você comprar um guache e tentar assimilar como se fosse uma aquarela, porque aí você não tem exatamente o funcionamento de uma aquarela, né? É o famoso você comprar gato por lebre, é mais ou menos isso. E ainda tem uma sombra aqui em volta. Tem que lembrar de fazer esses detalhezinhos. Será que eu vou surtar? Que a tinta não deixa, eu vou ficar brigando eternamente. É, uma camada e só, uma camada opaca e só, né? Deixa eu voltar pro vermelhinho para tentar fazer um acabamento decente. Logo com coisinho fino mesmo. Depois eu tiro a máscara, depois eu retoco o laranja, o vermelho. Se eu quero escurecer, você acaba pegando a tinta grossa pra caramba. E aí ela ficando uma nata grossa, ela escurece. Mas se você tentar fazer isso transparentemente, nada fica escuro. Por isso que quando você acaba engrossando a própria aquarela, acaba sendo um guache. E aí você perde completamente o propósito da aquarela. Vou daqui até para poder tirar essas máscaras, vou precisar que essas camadinhas vermelhas sequem 100%, senão eu arranco a máscara. E aí vem a aquarela molhada, com papel molhado, aquela camada grossa de papel molhado, e era uma vez seu papelzinho. Então, se você for um dia usar máscara de aquarela e vai tirar, espere 300% seca, por prevenção. O papel, às vezes, já tem uma texturinha mais ou menos, e às vezes a textura acentuada incentiva mais ainda para a máscara ficar deixar o papel mais sensível e acabar arranhando completamente o papel quando você vai tirar, porque ela gruda tanto que nem sai direito. Quanto mais laranja eu coloco aqui em cima para tentar deixar mais alaranjado, mas ele apaga a chapa e perde um pouco a luz que ele tinha. Essa cor vai se fechando, vai ficando sem saturação e vai apagando tudo. Que triste. Quero que seque 100% ali para fazer o óculos amarelo. A sombra ali ficou bem ruim, porque ela não misturou direito. Uma mancha, nada a ver, ela não espalhou direito. Por isso que a galera acaba engrossando a tinta para tentar simular as sombras. Aí fica uma pintura grossa para aquarela, como se fosse um guache ou acrílica. Uma acrílica sem acabamento plástico. E não as camadinhas transparentes e leves, suaves. Fica um negócio pesado, grosso. Acaba que vira uma melequeira sobreposta. Meio estilo guache mesmo, meio pictórico assim, sei lá. Minha água tá sujaça, eu vou trocar ela. Aproveitar. E aí vai secando aqui. Queria que a aquarela secasse rápido. Triste. Dá uma olhada aqui no óculos ainda. Aí aqui acumulou uma quantidade grossa da areinha da tinta, aqui também tá meio gosmentinho. Até tá saindo no lápis, nem tá a água em si. Se eu cutucar, cadê meu pincel fino? Se eu cutucar pincel molhado, até sai até desfixa do papel. Parece que a água é tipo gelatina. Aí a água vai evaporando, sobra só essa areia colorida.
que é a base dessa aquarela. Geralmente é a base das aquarelas escolares. E não fica 100% seca, fica meio úmida, por isso que vira uma pasta areienta. E ela não fixa direito no papel. Seja pela textura desse papel, que é um som mix médio, ou pela própria composição da aquarela. Daí você não consegue justamente fazer as próximas camadas sobrepostas, porque as areias coloridas se mexe e sai, e aí não rola adição de camada, porque a própria aquarela não ajuda. Que delícia! E é por isso que a gente encontra um monte de gente frustrada às vezes na aquarela quando usa esse material. Olhando de longe aqui na live, rolou ali, aqui pelo menos, uma ilusãozinha de profundidade com essa sombra para fazer a parte mais escurinha do chapéu e a texturinha do chapéu. Mais de perto tá muito feia as pinceladas, porque elas realmente estão grossas. E eu preciso que aqui seque mesmo um tequinho para conseguir fazer as listrinhas com as cores diferentes, porque o meu chapéu tem uma textura meio listrada. Eu só consigo fazer no máximo essas pinceladas, porque se eu fizer mais que isso vai sair a tinta de baixo e vai perder completamente essa texturinha legal. Que bosta, muito frustrante. Você quer dar continuidade na pintura, mas a tinta te limita demais. E nem é por falta de tentar. Se o material não te ajuda, como é que você consegue ir pra frente? É como se você ficar brigando sempre. É como se você ficar dando murro em ponta de foice, né? Murro em ponta de faca, isso, acertei. E aí você vai ficar eternamente brigando com isso, sendo que você já poderia estar mais avançado. Se o material também não te ajuda, só faz te passar nervoso, vai te ajudar em quê? Só vai te atrasar. E vai fazer você passar mais nervoso também. Você vai gastar mais energia para tentar pintar uma coisa simples. E é essa energia toda que você podia economizar, sei lá, gastando e passando nervoso em outra coisa, que provavelmente talvez fosse um pouquinho mais complicado, você gasta completamente só nessa fase da pintura. Mas você podia estar sendo poupado de passar por isso. No caso especificamente da aquarela, a aquarela é uma técnica mais chatinha, mais específica. Então, infelizmente, a composição da sua aquarela vai influenciar em muita coisa dentro do seu estudo, porque você está trabalhando com transparência. Se a propósito da aquarela fosse só trabalhar com opacidade, era muito mais fácil se eu comprar um guache e trabalhar direto com isso. Que eu sempre falo que o guache é a irmã oposta da aquarela. E aí, como meu óculos ainda não tá 100% seco, eu não posso colocar ainda a camada amarelinha, que é a parte da armação do óculos, porque senão vai sangrar e vai misturar completamente a nossa tinta aqui, vai perder a graça. O verdinho já deu uma secada, o vermelho parece que também. E o vermelho fica completamente com uma textura completamente grossa, arenosa. Nossa, seca, a tinta tá saindo no meu dedo. Credo, até no papel a aquarela sai no dedo. Eu sei que quando a gente passava o dedo na pastilha seca, a areia vermelha, a areia da cor da pastilha sai no dedo, mas não a aquarela seca no papel. Eu vou arriscar tirar então a máscara devagarzinho para não estragar talvez um pouco a textura aqui, e depois fazer o acabamento
do vermelho de novo, porque tirando a máscara ela vai machucar um pouco o que eu pintei ali no vermelho. E até no verde. O verde eu ainda preciso continuar a pintar. Ai, o nariz tá coçando. E aí o verde eu preciso acertar várias camadinhas ainda pra tentar trazer luz e sombra pra ele profundidade. Então ainda vai demorar um pouquinho por causa da questão do verde. A primeira camadinha saiu ok. Vamos ver se as próximas saem tranquilamente. Eu usei a máscara da Winsor & Newton. Ela geralmente é um pouquinho mais fácil. É fedorenta também, pra variar, porque é uma máscara de aquarela, tem aquele cheiro de borracha. Mas ela sai um pouquinho mais fácil que as outras máscaras. Aí aqui era uma toalhinha que é listrada vermelho e branco. E é justamente a parte branca que eu não queria pintar. E eu que sujei o dedo de alaranjado e manchei o branco. Yay! Deixa eu tentar salvar com o pincel. E água limpa, vamos ver se sai. Sai um pouco, mas mais ou menos. Ficou meio manchado, só porque eu fui tirar. Achei que aqui já tava seco. Vai ficar meio manchadinho, fazer o quê? Pintura fica meio manchada, parece que os tons não definem, não fica tão nítido, tão definido. Se você clareia muito, o tom não fixa. Aleluia, que a lente desse óculos secou praticamente para conseguir dar profundidade nisso aqui. Eu tô tendo que usar aquarela grossa. Não tô podendo nem deixar ela meio transparente porque ela chapa e não dá o efeito que eu quero. Porra, Faber-Castell, o que custa você fazer um materialzinho melhor? Tanto para as crianças, adolescentes ou quem quiser começar na aquarela. Conseguir estudar direito e não se frustrar, só isso. Mas não, vamos fazer materialzinho mais ou menos. Tem gente que não tem condição, senhorita Faber-Castell, dona Marca. E aí vai tentar com a Faber-Castell. Mas aí a pessoa se frustra, ela desiste da técnica porque acha que ela não é capaz de fazer. Porque a senhora também não faz uma aquarela com um bom custo-benefício para mais pessoas tentarem estudar uma técnica super gostosa, tranquilizante, mas a dona Marca não faz isso ainda. Se até a Artus fez, mano. Poxa, dona Faber-Castell, você tem grana, hein? Podia fazer. Mas aí você prefere focar nos lapinhos de cor aquarelável, que é mais barato, né? Escuta um pouco seus clientes, ia ser bom. Principalmente a galera que quer começar.
Deixa eu ver, aleluia, o chinelinho secou, tá quase no tom da referência. Perfeito. Difícil essas aquarelas secar, nem tá tão quente nem tão frio, mas tá secando. Fala que a aquarela seca e vira um troço grosso. Mano, não tá rolando mistura verde e vermelho, que são cores opostas, pra fazer a sombra, porque não fica mais escuro que isso. Se eu misturar um tom de verde e vermelho mais escuro, será que dá certo? Mas ali parece que a sombra tá levemente fria. Deixa eu ver se eu consigo, né? Rola. Bom, parece que foi. O nome tá lindo. Olha só, olhando de longe a sombrinha se formou. Mas eu quebrei a cabeça pra acertar a porra do tom dessa sombrinha. Porque a porra da tinta não fazia o que eu mandava. Nossa, eu tô passando tanto meu pincel aqui só pra conseguir fazer uma gradação melhor da sombra, mas o papel já tá dando uma esfarelada. Que delícia, papel! Não falei pra você fazer isso. Mas não, já tá fazendo isso. Mano, se eu fizer mais sombra aqui, isso daqui vai chapar. Acho que eu não vou pintar mais esse chinelo, porque eu já tô exagerando demais. Já deu pra fazer sombrinha aqui certinho. Caralho, de longe o chinelo tá ok. Mas acho que eu podia fazer isso aqui, porque parece que tá estranho. É porque na real esse chinelo devia estar um tequinho mais pra cá. Mas agora tá bom. Tenho que arrumar o óculos e um pouco o chapéu. Tem um tequinho da estrela, será que dá certo? Queria só botar uma amarelinha pra dar um certo brilhinho aqui. Queria só que essa tinta fosse um pouco transparente. Eu acho que ela vai cobrir o que eu escureci da sombra. Só pra dar uma luzinha. E o fundo dessa arte acabou que ficou muito vermelho e laranja demais. Na referência estava um pouquinho melhor. Eu acho que eu vou acabar pintando essa listra com alguma outra cor só pra variar. Tá muito quente. Se eu tacar um azul, será que faz contraste demais? Turquesa, acho que vai apagar. Apesar que nem tem turquesa nessa paleta. Tá, deixa eu finalizar essa aquarela aqui, que aí eu consigo terminar logo o que eu tenho que gravar pra resenha. Nossa, tô ficando cansada já. Quanto tempo? De 5 horas e 34 de live. Essas aquarelas demoram pra caceta pra pintar.
Isso porque foi o lado que eu passei a máscara de aquarela e nem tem camada aqui, mano. Eu amo essas aquarelas escolar, sabe? De que custa a porra das marcas fazer uma aquarela decente? Até mais barata. Ai, que cores horrorosas que ficou aqui. Gente do céu, de longe parece que tá foda porque tem o fundo, como que chama? Luz e sombra e a profundidade, mas as cores aqui estão tão sujas, sem saturação, tudo sem contraste, tudo chapado aqui, olha. Que dor. Poxa, Faber-Castell, você cagou, hein? Podia ter um acabamento melhor essa tinta. E vocês acharam que eu não ia fazer o comentário da nossa aquarela seca pra gente analisar melhor como foi todo esse processo de pintura? Com a nossa aquarela escolar da Faber-Castell, vocês estão enganados. Olhando de longe, aparentemente parece que a pintura ficou incrível, né? Eu consegui trabalhar bem os nossos valores, né? A nossa profundidade, as nossas luzes e as nossas sombras. Realmente, de longe tá bem legal. Mas, quando a gente aproxima, a gente vê como ficou grosseira a questão da textura da pintura. A pintura seca ficou uma nata. Muitas cores aqui ficaram bem chapadas, elas não têm a saturação que uma aquarela, por exemplo, estudantil deveria ter. Ok, que a gente está falando de uma aquarela escolar e boa parte das nossas aquarelas escolares acontece sempre alguma coisa desse tipo, a cor apaga, ela vai esbranquiçando, ela perde o brilho, ela não é tão saturada, às vezes o nosso vermelho fica super próximo do laranja, que aconteceu bastante isso aqui no nosso chapéuzinho, nem dá direito pra ver ele, por mais que eu tenha feito, puxei assim um tonzinho um pouco mais escuro pra fazer a sombra do chapéu e consegui separar da listra da toalha, não rolou tanto. Quando eu passava os pincel em cima pra fazer justamente as sombras e tentar refinar melhor o sombreamento, a camada de baixo saía. Eu já esperava que isso acontecesse pela textura, pela pigmentação, pela composição da aquarela da Faber-Castell. Que nem já tinha observado isso na resenha que eu fiz aí um tempinho atrás. Eu vou deixar linkado pra vocês aí em cima e aqui embaixo do box de informações. E eu fui sentindo, como vocês foram vendo pela resenha, fui explicando o que eu sentia enquanto eu pintava e como que eu brigava com a tinta pra conseguir fazer com que a pintura desse certo. Eu briguei assim relativamente bem durante o processo da tinta, não foi uma pintura tranquila. Eu passei um certo estresse que poderia ter sido evitado se a tinta tivesse uma composição melhor pra gente trabalhar melhor na aquarela e não passar esse nervosinho, essa ansiedade, esse estresse. O material, ele ajuda o artista a trabalhar, conseguir estudar, tentar evoluir no que ele faz, mas ele também não pode te atrasar, o que acontece bastante com as aquarelas escolares, e essa aquarela da Faber-Castell não foi diferente. Lembrando aqui também, ó, a minha paleta da Faber aqui, o meu godezinho aqui, as tintas, a luz tá batendo nele, ó, elas nem brilham. Isso só comprova mais ainda que essa tinta é super opaca. Se eu virar até aqui de ponta cabeça, dá pra ver bastante que essa tinta aqui nem tem, ó, uma certa transparência. Aqui onde é esse azul escuro, vocês mal enxergam o meu dedo. Então ela tem essa camada mais leitosa. E isso durante a pintura atrapalha bastante, porque fica uma nata. Pra você puxar tinta, como se você estivesse esfregando, como se estivesse varrendo o papel, que já tem a própria textura dele, mas essa textura meio areienta da própria tinta e que não desliza tão bem pra você trabalhar melhor as camadas. Sempre que eu fazia uma outra camada,
A camada de baixo, que já estava seca, já era para estar fixa, ela não estava 100% fixa. Por mais que eu deixasse ainda bem seca, tipo, demorava para pintar justamente para forçar que ela secasse, ela saía, não adianta. Isso aconteceu bastante no óculos. Teve uma hora que eu falei que parecia uma gelatina, sabe? Porque a água da parte onde tava, que eu tinha misturado pra fazer o tom, deu uma secada e ficou só uma parte meio gosmenta, onde acumulou o pigmento. E não secava, porque ficava meio melequento, meio gosmento. E demorou muito tempo pra secar. E eu acredito que se eu passar o pincel aqui, essa parte mais escura aqui com certeza vai sair. Mas deixa eu aproximar pra vocês entenderem o que eu tô falando também. Eu vou então aqui passar devagarzinho pra vocês verem cada detalhezinho da pintura. Eu usei o papel Canson Mix Magic, tem essa textura canelada, tem resenha dele aqui pelo canal. E aqui de perto vocês enxergam que é uma tentativa de fazer um chapéu com a luz e sombra ali pra deixar o lado que tem mais sombra aqui, né? Pra tentar fazer profundidade. Ele é realmente um pouquinho alaranjado, amarelado, mas em contato ali perto com o nosso vermelho fica uma cor tão próxima que não dá pra distinguir se é um laranja ou se é um vermelho. E aqui que eu fiz uma sombrinha pra tentar mostrar, né, a sombra que tem, porque o chapéu tá sobreposto na toalha. E mesmo assim a sombra fica bem clarinha, porque quando ela seca ela apaga. E aqui tem até um rastro do pincel. Quando eu passei o pincel para tentar esfumaçar a sombra, ele tirou a camada de baixo do vermelho da listra e ficou esbranquiçado. Inicialmente essa listra azul eu não ia pintar, mas ficou uma cor tão próxima desse amarelo alaranjado com vermelho, tava me irritando. Eu falei, preciso de um contrastezinho que não seja de cor quente também, então eu botei um azul junto com o verde ali, que também é uma cor fria e tal, justamente pra gente quebrar um pouco e conseguir enxergar melhor a composição no geral. Novamente, pela textura do papel, fica, né, umas ondinhas que ficam mais brancas, porque uma onda tá pra cima, né, e aqui onde é alto a tinta escorre pra onde que é fundo na ondinha, então normal desse papel também. Mas que nem eu tinha mencionado na pintura do óculos. Ficou aquela gosma que era da meleca da areiazinha colorida aqui da tinta, que não secou 100%. A água tinha secado e só faltava ela pra secar. Eu tentei espalhar pelo óculos, só que aí a areia simplesmente se soltava e não formava mais a cor que a gente tinha criado, né? Então aqui no nosso papel, a tinta seca, ela tem uma textura meio areienta. E inclusive seca, ó, aqui meu dedo tá levemente verde. A tinta sai no nosso dedo, mesmo seca. Ou se você passar também o dedo na pastilha ali do nosso estojo, também sai a tinta no seu dedo. Então a tinta em si também não fixa bem. E fica essa textura meio leitosa. Por mais que eu tentei fazer as sombras, né? A sombra precisa ser um degradezinho suave, porque nenhuma sombra é realmente dura e nenhuma sombra é preta. Então eu fiz bastante uso das cores complementares, porque as cores opostas, elas se neutralizam. A gente faz um tom de acinzentado, porque novamente nenhuma sombra é preta. Então nem pra fazer esse degradê eu consegui, porque ele fica meio assim. E o que eu quero dizer por eu não consigo deixar a mancha um pouquinho melhor, ou um pouquinho mais bem desenhada, mesmo que eu tente fazer um degradê, porque nenhuma mancha é dura. Vocês estão vendo que tem umas manchinhas aqui, outras aqui, até umas por aqui. Esse tipo de mancha, por mais que eu tentasse controlar, que eu tentasse esfumaçar, que eu tentasse deixar elas mais suaves, eu não conseguia. Por quê? A composição da aquarela não me permitia, e como isso é a base inicial da aquarela, não tem como eu conseguir melhorar ela. Por mais que eu puxe com uma água pura, limpinha, os pontinhos da composição dessa tinta, que é meio areiento, né, não tem uma forma de um aglutinante suavizar e formar uma gosminha quando você mistura, que deixa ela mais sedosa, que vira como se fosse uma pastinha que você consegue manusear melhor no processo de você
confeccionar uma aquarela, isso facilita muito, mas não é o caso dessa aquarela da Faber-Castell em boa parte das escolares. Então sempre vai rolar umas manchas que você não vai conseguir ter um certo controle para tentar melhorar, para tentar suavizar. Então você meio que fica brigando direto com esse aspecto físico, seja durante o processo, seja depois, né? Como essa aquarela se fixa no papel e como ela se dá no final. Então é mais ou menos isso. Se você quer usar essa aquarela para poder estudar, conseguir entender os fundamentos da aquarela e tudo mais, essa aquarela vai te dar uma certa dor de cabeça, tá? Agora, se você quer usar essa aquarela para apenas brincar, colorir, espalhar tinta com pincel e água para facilitar o que você tá pintando, se joga. Ela funciona bem para essa finalidade, você consegue usar a tinta, mas se você quiser trabalhar com luz e sombra, fazer acabamentos, dar essa ilusão de profundidade e tudo mais, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça, como eu tive durante todo o processo dessa pintura, tá? Mas, novamente, reforçando, você quer usar essa tinta só pra se divertir, relaxar a cabeça, pintar caderno, livro, que tem já o desenho, tudo desenhado, você só quer pintar, manda ver se joga. Você consegue usar. É sempre reforçando essas informações, esses objetivos, para quem aí quer só usar essas aquarelas para pintar, seja aquarela escolar, estudantil e assim vai, tá? Então eu estou sempre reforçando nesses vídeos de testando aquarelas escolares direto no final, depois da minha análise e do processo da pintura, tá bom? Então prestem atenção nessas informações. Se vocês quiserem ver os outros testando aquarelas escolares de outras marcas, eu vou sempre deixar linkado aqui embaixo do vídeo, né? Debaixo do vídeo tem um box de informações com todas as informações inimagináveis que são complementares a esse vídeo aqui, para vocês se informarem se você caiu nesse vídeo sem querer e não conhecia meu canal e tudo o que eu mostro aqui nele, tá? Além aqui do YouTube, eu também faço lives ao vivo lá na roxinha, o link tá sempre aí embaixo. Se você quiser me ajudar a trazer mais resenhas de aquarela aqui pro canal, tem o link de apoio que eu deixo aí embaixo. E todas as outras informações, se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, tem minhas redes sociais aí embaixo, Twitter, Instagram e tudo mais, eu sempre respondo assim que eu posso, tá? Ou até aqui nos comentários do YouTube, estou sempre respondendo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tchauzinho!